Não sei, vamos ver. Presidente, boa noite, tudo bem? Algum assunto da preferência do senhor no começo? Porque a gente tem dois temas para tratar aqui. Posso avançar? Então eu quero saber de Bruno Mendes. Qual é a dificuldade que o senhor está tendo nessa negociação? Bom, nós estamos já há algum tempo tratativas com o Corinthians, né, buscando a aquisição. O Internacional avançou dentro das suas possibilidades financeiras nesta gestão, fazendo a maior proposta financeira por um atleta, de todos que nós contratamos até hoje. Infelizmente, o Corinthians acha insuficiente esse valor e nós estamos encerrando as negociações e o Bruno, contra a vontade dele, um jogador que manifestou a sua vontade de permanecer aqui, contra a nossa vontade também, volta para o Corinthians na medida em que não se chegou a um acordo em relação aos valores. E, repito, o Internacional fez o esforço máximo que podia em relação às suas possibilidades financeiras, aquilo que hoje, vamos dizer assim, organiza o mercado, e essa negociação ela não avançou, de forma que o Bruno deve voltar para cumprir o seu contrato junto ao Corinthians. Presidente, sobre o jogo de hoje, qual o nível de preocupação do senhor a respeito de dois aspectos? Primeiro, o fato de o Inter, após estar vencendo por 2-0 e com um homem a mais, ter tomado 3 gols e cedido a virada. E segundo, um certo descontrole emocional dos jogadores ao final da partida, com cenas de briga, de agressão. Rodrigo, boa noite. O Mano falou aqui sobre a partida, sobre o desempenho da equipe. Eu não vou entrar nesta avaliação, até porque ela foi muito bem feita aqui, mas óbvio que a gente tem uma preocupação com o emocional. A gente vinha de uma sequência, né, sem derrotas, e ela aconteceu desta forma. Acho que teve um componente importante da arbitragem, né? Eu não estou aqui justificando a derrota pela arbitragem, mas ela teve um papel significativo. Eu queria entender um pouco melhor como que um lance que foi dado impedimento pelas linhas, o árbitro vai ver o VAR. Eu não entendi ainda. Porque se é impedimento, ele não precisa olhar o VAR. Ele é informado do impedimento e é marcado o impedimento e acabou o assunto. Não, ele vai, e eu não sou nenhum especialista nisso, mas nós tínhamos um monitor e parece muito bem que ele diz: não houve impedimento. Quando ele corre para o VAR, ele diz: não houve impedimento. Busca essa imagem. E ele vai olhar o pênalti. E é pênalti. E ele volta de lá com uma linha muito estranha. Uma linha muito estranha. Aliás, a mesma linha estranha do gol do Mercado. Que uma hora é colocado no cotovelo, outra hora é no ombro, outra hora é na ponta do dedo, uma hora é no pé de um jogador, outra hora no pé do outro. Olhem a linha. Tirem as conclusões vocês. Então, esse é o futebol brasileiro. Que se quer criar uma liga, que se quer valorizar 4 ou 5 vezes mais. Com esse tipo de arbitragem, não tem liga que sustente e que se valorize. Não tem consistência para se vender um produto cujo um dos atores mais importantes comete erros dessa magnitude para todos os lados. O árbitro foi péssimo. Quando ele toma uma decisão e parece que se arrepende de ter tomado a decisão, ele complica o jogo. E isso gera uma animosidade, isso gera uma... Né, isso, eu volto a dizer, não justifica o resultado. Nós tínhamos que ter produzido mais, tínhamos que ter ganho. Mas ele traz estabilidade e a gente vai superar essa estabilidade, olhar para frente, recuperar os jogadores para que sexta-feira a gente possa... Aliás, faço aqui um parênteses importante de reconhecimento à torcida colorada. É o momento de reencontro com a torcida. E isso também é ruim, essa derrota, porque ela traz, né, uma cicatriz que nós precisamos curar e trazer o torcedor conosco.
E o clube tem se mobilizado ao longo desse período para chegar na sexta-feira com promoções, com áreas com valores de ingressos mais baixos, com a possibilidade de acompanhante para quem faz doação ou para quem foi no jogo. Isso tudo para que a gente chegasse, né, nesse processo agora com uma relação que foi magnífica hoje durante boa parte do jogo e que, com razão, pelo resultado, a torcida no final sentiu, como todos nós. Mas é importante que a gente recupere isso, que a gente possa, sexta-feira, ter esse reencontro de novo, essa força, fazer um grande jogo contra o Curitiba e brigar pela parte de cima da tabela, que é o que a gente quer, é o nosso objetivo. Presidente, só voltando à questão ali dos reforços, é importante, o Bruno Mendes, o Inter encerra as negociações com o Corinthians. A partir de agora, o Inter se volta para permanências, como por exemplo, de Wanderson, o Vitão também tem contrato se encerrando, ou também pode daqui a pouco se voltar para uma das grandes carências do Inter, que é o centroavante, é o camisa 9. São todos, boa noite, Jesus. São todas situações que a gente tem monitorado e tem trabalhado, e a expectativa nossa sempre é de buscar, e principalmente com esse departamento, vejam vocês, assim, resgatar um pouco para trás e olhar para frente ao mesmo tempo, né? A gente reformulou esse plantel e no final dessa janela nós não tínhamos ainda a presença aqui, tanto do Paulo Autuori, quanto do Willian e quanto do Mano. E o acréscimo desses três, para que a gente possa, a partir do que a gente tem hoje, ainda melhorar o plantel, ela é fundamental, com a análise técnica, com a qualidade que tem. E esse é o nosso objetivo, é isso que a gente está trabalhando, para que a gente possa melhorar ainda mais com as dificuldades e as restrições financeiras que temos, mas olhando pontualmente para essas questões, né? E aí tem questões de vários atletas que vocês citaram, todas elas sendo encaminhadas da melhor forma possível. Algumas com um pouco mais de avanço, porque tem documentos, tem cláusulas, tem contratos que garantem ao Inter a preferência, e isso facilita muito o encaminhamento. Outras dependem ainda de uma decisão, por exemplo, e nós sabíamos disso quando contratamos o Vitão, né, do risco que se tinha nesse tema, mas corremos esse risco junto com o atleta. O atleta também manifestou esse interesse de correr o risco, querendo ficar, querendo permanecer. E dependendo da decisão agora, nós vamos para um caminho, que é a manutenção do atual contrato, ou para a tentativa de um contrato novo. E isso, infelizmente, não depende só do Inter, mas nós estamos atentos a isso. E, fora isso, por óbvio, olhando o mercado como um todo, nas posições em que a gente possa buscar alternativas aí para compor ainda mais, buscando, como eu disse, sempre, não só a qualificação, porque nós temos um grupo qualificado, nós acreditamos nesse grupo, mas a competitividade, é um campeonato, hoje tivemos a saída de 2 atletas que sentiram, né, ainda vão ser avaliados, mas atletas importantes, como o Alan Patrick e como o Wanderson, a possibilidade de ter um grupo que tem alternativas ao longo do próximo período, né, nas 2 competições que estamos, para que o treinador possa manter, né, o seu modelo de jogo, a forma de jogar e superar, por exemplo, partidas como a que tivemos hoje, que infelizmente não saímos com a vitória. Presidente, nesse gancho eu gostaria que o senhor pudesse comentar como é que está a negociação por Rodrigo Dourado, se o anúncio da venda vai sair, como é que está essa negociação. E também gostaria de refazer a pergunta que fiz ao Mano ao senhor. Preocupa a relação de alguns atletas com a torcida? Por exemplo, o Tyson, ele, no placar eletrônico, ele é vaiado. Isso preocupa também, por gentileza? A primeira pergunta foi, desculpa... Como é que está a negociação pelo Dourado? O Dourado, ele, de fato, a gente entrou em negociações, recebeu uma proposta, o clube recebeu uma proposta, avançamos nas negociações, o Dourado está, nesse momento, terminando exames médicos para que esse negócio seja consumado e acredito que nas próximas horas isso deve estar confirmado. Sobre a relação com a torcida eu já falei, mas especificamente sobre o Tyson, o torcedor colorado conhece o Tyson, o torcedor colorado sabe o que significa o Tyson, é um jogador importante no nosso plantel, um jogador que vem, né, de um processo de lesão que teve, voltando aos poucos ao time, o treinador encontrando a sua posição, né, hoje ele foi importante na substituição do Alan Patrick, né, é um jogador que pode, como o treinador disse, jogar também com o Alan Patrick,
E eu tenho certeza que vai nos dar muitas alegrias ainda. É um jogador que a gente confia muito e é um jogador que tem uma liderança importante no vestiário, positiva, ao contrário do que em algum momento possa ter se tentado construir. Ele é um jogador fundamental para esse momento que a gente está vivendo, com a sua... Primeiro, com a sua experiência, e segundo, com a sua relação com o clube, né? Talvez, de todos os jogadores que a gente tem no plantel aí, eu ouso dizer que é um dos mais identificados com essa camisa, dos mais identificados com esse clube. Portanto, o torcedor colorado sabe muito bem quem é o Tyson, e o Tyson, com certeza, vai nos dar ainda muitas alegrias, como já nos deu no passado, e agora, na sua volta, nos deu também. Presidente, boa noite. Você falou sobre a possibilidade de comprar o Vitão. Sem o Mendes, o Inter vai ao mercado em busca de mais um zagueiro ou está satisfeito com o atual grupo? E uma segunda, por favor, em relação ao Wanderson, né? O atleta revelou que os agentes chegam essa semana a Porto Alegre, o clube russo pediu de volta em janeiro. Como é que está o estágio dessa negociação? O Inter vai tentar antecipar a compra? Como é que está a conversa em relação a esse jogador? Boa noite. Nós temos o Moledo, temos o mercado, Vitão. Estamos sempre olhando para o mercado, Kaique Rocha, temos aí os jovens, o Dedé e o outro menino também que tem treinado conosco aqui, e o Mano tem gostado de todos eles. Então essa é uma avaliação interna do departamento, a gente está trabalhando com isso, né? Sabendo das dificuldades, nesse caso da contratação do Bruno, mas é uma situação que a gente ainda está em análise e que também tem muito a ver com a decisão que a gente vai tomar em relação ao Vitão nos próximos aí 15 dias aí, que deve se concluir, enfim, esse processo, e a partir daí a gente tem um pouco mais de tranquilidade com o que tem, ou a necessidade, como a janela é para 15 de julho, de uma reposição para a sequência do campeonato. Sobre o Wanderson, nós temos um contrato com o jogador e esse contrato nos dá garantias de podermos, ao acionar as cláusulas do contrato, a compra, né, definitiva do Wanderson. Isso a gente está trabalhando, os agentes deles devem estar chegando aí a semana que vem, o William Thomas está tratando disso, e a gente deve também encaminhar isso de uma forma positiva, um jogador importante que, né, já deu respostas muito significativas, e acho que foi um trabalho lá atrás fundamental para que a gente pudesse ter essa segurança agora aqui na frente.